번째야. 윈도우스. 아, 제가 리오를 거의 15년 만에 다시 오거든요. 네. Faz 15 anos que eu estou voltando aqui para o Rio de Janeiro. 제가 15년 전에 리오에서 1년 정도 일을 했었어요. 15 anos atrás, eu fiquei mais ou menos um ano trabalhando aqui no Rio de Janeiro. 어제 공항에 내려서 이렇게 쭉 오는데 그 15년 생각이 똑같이 나더라고요. Ontem eu desci lá no aeroporto e fui vindo aqui e eu lembrei de muitas coisas de 15 anos atrás. 그리고 여러분들도 다시 만난 것 같아요. 그때 보고. E parece que eu estou revendo vocês também desde aquela época. 네. 이럴 줄 알았으면 그때 포르투갈어를 열심히 공부할 걸. Se eu soubesse que eu ia voltar de novo assim, eu teria estudado melhor o português. 네. 반갑습니다. 다시 만나서. Mas muito prazer em estar aqui de volta com vocês. 네. 이거 아니고 컴퍼니 밸류. 예. 제가 오늘 지금 제가 맡고 있는 일은 미국의 북중남미를 다 관리를 하는 그러니까 Chief Regional Officer 역할을 하고 있어요. Hoje eu estou como representante dos Estados Unidos, mas também eu cuido de um modo geral de todas as Américas da Atomy. 그리고 제가 처음에 애터미 입사했을 때는 HR 디파트먼트의 디렉터로 입사를 했습니다. E quando eu entrei na Atomy, na primeiríssima vez, eu entrei como diretor de RH lá na matriz. 그리고 15년 전에 여기 브라질에서 잠깐 일했을 때는 그때 투자 회사에서 일을 했었어요. E 15 anos atrás, quando eu estava aqui no Brasil, eu trabalhava numa empresa de investimentos. 네, 그 회사 이제 쭉 일을 하다가 제가 애터미는 2019년도 1월달에 입사를 했어요. E assim eu continuei trabalhando nessa empresa e na Atomy eu somente entrei em 2019. 근데 입사 제안을 받았을 때 이제 궁금하잖아요. 이 회사가 어떤 회사인지. E quando eu recebi a proposta para entrar na empresa a primeira vez, eu fiquei muito curioso para conhecer essa empresa. 우리가 이렇게 사람을 처음 만날 때, 그죠? 특히나 내 자녀가 남자친구나 여자친구 만날 때 누굴 만날지 되게 궁금할 거 아니에요. Quando nós conhecemos uma pessoa pela primeira vez, ou quando nossos filhos vão conhecer um namorado, uma namorada, nós ficamos muito curiosos para saber quem é. 그렇죠. 예, 이 사람의 가족이 어떤 사람인지, 어떤 일을 하는지. A gente quer saber que tipo de pessoa é, que tipo de família é, ou que tipo de trabalho a pessoa faz. 예, 왜냐하면 이렇게 잘못된 만나면 삶이 바뀔 수도 있잖아요. Porque quando você se encontra quando é muito novo, e a vida vai mudando, não é verdade? 그렇죠, 맞죠? Não é verdade assim? 네. 더구나 이게 네트워크 마케팅이라는 회사잖아요, 그죠? E ainda mais uma empresa de multinível, eu fiquei curioso. 그래서 제가 입사하기 전에 회장님을 7번 정도 만났어요. Então, antes de eu entrar na empresa, eu me encontrei com o fundador 7 vezes. 저는 그때 생각을 좀 다르게 했거든요. Naquela época, eu pensava de um jeito diferente. 이 회사가 나를 이렇게 일을 하게 해주냐 아니냐 중요한 게 아니라 내가 이 회사에서 내 삶을 맡겨도 되냐 안 되냐 그게 중요했거든요, 저한테. Eu não estava preocupado se eu podia trabalhar naquela empresa ou não. Eu estava pensando se eu podia colocar a minha vida, dedicar a minha vida para aquela empresa. 그렇죠, 그죠? 예. Não é assim? 그리고 회장이라는 사람을 딱 봤을 때, 회장이라는 사람 봤을 때 좀 약간 이상한 사람 같지 않아요? E quando eu olhei o fundador, eu não sei como vocês sentiram, mas ele não parece uma pessoa um pouco esquisita. 좀 이상하잖아요. Ele é um pouquinho esquisito, não 소리 é? 막 지르고. Ele grita bastante 모자 쓰고 também. 있고 한국 사람 모자 이렇게 잘 안 쓰고 모자 쓰고 있고 코스튬 기르고 있고. Usa chapéu, bigode. Coreano não tem muito esse estilo, sabe? 지난번에 왔을 때도 소리 엄청 지르잖아요, 그죠? Quando ele vem aqui no Brasil também ele gritou bastante, não é? 그리고 Vocês 몇 viram? 시간 동안 계속 이야기를 하고 E 그죠? ficou horas e horas falando também, não é? 그러니까 나는 걱정됐어요. 이 사람이 진짜 이상한 사람이 아닐까? E aí eu fiquei um pouco preocupada. Será que essa pessoa não é uma pessoa meio esquisita, não? 그래서 진짜로. De verdade, eu 그래서 pensei 이분이 assim. 하는 행사를 다 가봤어요. E aí, por isso, eu fui em todos os eventos em que ele estava presente também. 그리고 인터넷에 다 찾아봤어요. E na internet também eu procurei muito sobre a empresa. 그래서 어느 날 교회에서 이분이 이렇게 기도를 드리는데 이제 그 정보를 듣고 그 교회를 찾아갔죠. E aí, uma vez, ele estava fazendo uma doação numa igreja, então eu fui também nesse local para ver como é que era que ele fazia.
그때 이분이 하는 이야기를 제가 들었는데 그때 좀 감동스러웠어요. E aí esse fundador ele falou uma coisa e isso me comoveu bastante. 그때 이분이 한 말을 정확하게 제가 전달할게요. Ele naquela época ele falou exatamente assim: 벌레보다 못한 나를 벌레보다 못한 나를 하느님이 새로운 기회를 줬다 그러시는 거예요. ele falou assim: Deus me deu uma nova oportunidade para alguém que não é nem como um inseto que sou eu. 네, 정확히 애트미가 지금까지 이렇게 창업된 지는 약 16년 정도 지났거든요. A Atomy ela foi fundada há mais ou menos 16 anos atrás. 17년 전에 회장님이 굉장히 가난한 사람이었어요. Então, 17 anos atrás, o nosso fundador ele era uma pessoa extremamente pobre. 아들이 둘이 있는데 Ele tinha 2 filhos 아들이 고등학교 때 학교에서 먹을 점심값도 줄 돈이 없었대요. e quando o filho ia para a escola que estava no ensino médio, ele não tinha nem o dinheiro para o almoço. 그리고 그 당시에 이 박한길 회장님은 간이 너무 안 좋아서 의사가 6개월밖에 못 산다 그랬대요. E naquela época, o fundador ele tinha o fígado muito ruim e o médico tinha falado que ele tinha somente 6 meses de vida. 그러다가 어느 날 Então, um dia, 교회 친구가 뭐를 먹으라고 하나 줬대요. um amigo da igreja deu uma coisa para ele e falou assim: "Ó, experimenta isso." 그래서 그걸 먹었는데 Ele comeu aquilo. 안 죽더래요. Ele falou: "Bom, morrer não morreu, né?" 계속 살고 있더래요 지금. E desde então ele falou: "Ué, eu não morri, continuo vivo, né?" 그래서 그때 생각했던 게 뭔가면 나한테 새로운 기회가 왔구나. E aí naquela época diz que ele pensou assim: "Ah, para mim foi dada uma nova oportunidade. 내가 죽기 전까지 좋은 일을 해서 돈을 모아서 교회에 기부를 하고 죽겠다. Então eu vou fazer uma coisa boa até eu morrer e eu vou continuar fazendo doações para as igrejas e tudo mais para até eu morrer." 네, 그렇게 애트미가 시작된 거예요. E foi assim que a Atomy começou. 제가 HR 디렉터로 입사했다 그랬잖아요. Então eu falei que eu comecei como o diretor de RH na Atomy, não é? 지금은 이제 회장님 비서가 있지만 그 당시에 회장님 비서도 없었어요. Hoje o nosso fundador ele tem um secretário, mas naquela época não tinha nem secretário. HR 디파트먼트가 회장님과 가장 가까운 그 부서였어요. Então o departamento de RH era o departamento mais próximo ao fundador. 혹시 한국 이게 애트미 본사거든요. 가보신 분 있으세요? Aqui é a foto da matriz da Atomy. Alguém aqui já 두 foi 분, lá? 세 분. Tem 네 2, 분. 3, 4 네. pessoas que já foram lá, né? 이 애트미 회사가 서울 이렇게 리오 같은 큰 도시에 있는 게 아니에요. A matriz da Atomy ela não está numa cidade grande como o Rio de Janeiro. 인구가 13만 명 정도 되는 작은 도시에 있어요. Ele está numa cidade pequena que tem cerca de 140 mil habitantes. 그 도시에 아마 애터미가 가장 큰 건물 중에 하나일 거예요. Eu acredito que naquela cidade a Atomy tem a maior construção da cidade toda. 거기에 애터미가 자리를 잡은 이유는 E o motivo da Atomy estar naquele local, 모든 돈 많은 회사들은 큰 도시에 있잖아요. 그죠? porque todas as grandes empresas estão em grandes cidades, não é? 그래서 우리가 가서 세금이라도 많이 내자 그래서 이 도시에 간 거예요. E aí ele pensou assim: não, eu vou lá e vou pagar bastante imposto e ajudar essa cidade. 언젠가 여기 본사에 갈 일이 있으면 여러분 가면은 되게 놀라실 거예요. 너무나 조그만 도시에 있어가지고. Quando um dia vocês forem visitar lá, vocês vão ficar bem surpresos, porque realmente está numa cidade bem pequenininha. 거기에 이제 되게 이쁜 강이 있어요. 예, E lá também tem um rio bem bonitinho. 예, 리오가 있다고 거기. É um rio 네, ali, rio. um outro rio. 예. né? 자, 회장님 방이 여기예요. 하나, 둘, 셋, 네 개. Ali na quarta janela é onde é a sala do presidente, do 그리고 fundador. 제 책상이 요 바로 두 개 여기 있어요. E aí, dali a 2 janelas era a minha mesa. 그 회장님 한 이야기 다 들려요, 옆방에서. Então, se eu prestasse atenção, eu escutava tudo que ele dizia. 그러니까 저는 이 사람이 하루 종일 어떤 이야기를 하는지를 다 알게 되는 거예요. Então, eu acabava sabendo o que ele fazia durante o dia inteiro. 근데 가끔 듣고 있으면 울 때도 있어요, 저희가. E às vezes eu ficava escutando, parecia que ele estava chorando também. 너무 사람들 걱정 많이 하고 아이들을 도우는 게 너무 신경 쓰니까 소리 듣다 우는 적도 있어요, 저희가. Teve uma vez que ele estava tão preocupado com as pessoas, com algumas crianças ali, que ele estava quase chorando ali também. 그래서 그때 지금도 일하는 게 어떤 마음인가 하면 E aí, até hoje, eu sei que tipo de sentimento ele tem quando 이 회사가 trabalha. 네트워크 마케팅이든 뭐든 상관없다.
que não importa se essa é uma empresa de multinível ou quê. 이 회사가 추구하는 가치가 뭔지를 우리가 좀 더 공부하고 이 가치를 지켜내자라고 저희는 생각하고 있어요. O importante é saber o valor que essa empresa preza e como ela tem feito para manter esse valor ativo. 저는 여러분 오늘 이렇게 솔직히 돈을 좀 많이 벌어볼까 오신 분들이 대부분일 거예요. Eu acredito que muitos que estão aqui porque querem ter uma oportunidade de ganhar dinheiro. 그렇죠. 돈 벌고 싶어서 왔잖아요, 그죠? Vocês vieram aqui porque querem encontrar essa oportunidade, né? 돈이 인생에서 가장 가치로우세요, 여러분 인생에서? Mas será que na nossa vida, será que na sua vida o dinheiro é a coisa mais importante? 돈만 있으면 다 돼요? Com dinheiro tudo dá certo? 아니에요, 그죠? 건강도 não, 해야 não é. 되고요, Tem que ter 그죠? saúde também, não é 네, verdade? 내 가족도 평온해야 되고, A minha família também tem que estar em paz. 되게 이게 조화가 밸런스가 잘 맞아야 되는 게 가장 바라는 몸일 거예요, 그죠? Tem que ter harmonia, tem que ter equilíbrio para que todas as coisas estejam 그 bem. 중에 가장 강력하고 좋은 도구가 돈인 거죠, 사실은. Dos instrumentos mais poderosos nesse sentido, sim, é o dinheiro. 맞죠, 그죠? Não é verdade? 그런데 이제 어떤 돈을 버실 건지를 여러분이 찾으셔야 되는 거예요. Mas aí vocês precisam encontrar que tipo de dinheiro você quer ganhar. 착한 돈을 버리셔야지, 착한 돈. Você tem que ganhar um dinheiro que é honesto, certo? 여러분 질문 있어요? Alguém tem alguma pergunta nesse 네. sentido? 착한 돈은 어떤 돈일까요? Por quê? O que é um dinheiro honesto? 나쁜 돈, 착한 돈 있잖아요. 여러분 머릿속에 생각하는 거. Porque tem dinheiro sujo e dinheiro honesto, não é verdade? 저는 거의 20년 가까이 투자해서 근무했기 때문에 착한 돈, 나쁜 돈에 대한 저만의 그 정의가 있어요. Eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa de investimentos, então eu tenho muito claro o que é o dinheiro sujo e o que é dinheiro honesto. 보통 일반 사람들은 착한 돈, 나쁜 돈 그러면 돈을 버는 방법에 대해서 구분을 할 거예요. Muitas pessoas, quando se diz dinheiro sujo, dinheiro honesto, elas pensam, é da maneira como você ganha o dinheiro. 그렇죠. 나쁜 돈은 왠지 이제 법을 어겨가면서 버는 돈, 네, 이런 돈일 거고. Parece que dinheiro sujo é aquele que é feito na ilegalidade, em que você comete um crime, né? 그죠? 예. Não é assim que as pessoas 착한 돈은 pensam? 내가 열심히 일해서 버는 돈이 착한 돈일 거 아니에요, 그죠? E o dinheiro honesto é aquele que você ganhou honestamente, 되게 trabalhando, se dedicando, né? 정직한 회사에서 내가 남 안 속이고 버는 게 착한 돈인 거라고 생각하잖아요. Eu trabalhei numa empresa honesta e fiz tudo direitinho, então isso é dinheiro honesto. Às vezes a gente pensa assim. 맞아요? É isso que a gente pensa? 맞아요? Sim. 저는 아니에요. 예. Mas para mim não. Eu não penso assim. 착한 돈은 O dinheiro honesto 여러분이 가만히 있어도 é aquele 여러분한테 계속 오는 돈이 착한 돈이에요. que vem para você mesmo quando você está parado. 나를 떠나지 않는 돈이 착한 돈이에요. Aquele dinheiro que não se afasta de mim, esse é o dinheiro honesto. 나쁜 돈은 뭔가 하면 Então o que é o dinheiro ruim? 나를 금방 떠나가는 돈이 나쁜 돈이야. Sujo. É aquele dinheiro que sai de mim, foge de mim toda hora. 바람둥이 여자친구, 남자친구처럼. É aquele dinheiro que parece que me trai e vai namorar outra, né? 막 걱정되잖아. 언제 나를 버릴까 걱정되잖아. Quando é 그죠? que esse dinheiro vai me abandonar? Esse tipo de É. dinheiro é o sujo para mim. 그래서 제 기준에 나쁜 돈은 Então, no meu parâmetro, o dinheiro sujo 샐러리예요, 샐러리. é o salário. 예, 샐러리. Salário. 내가 회사를 관두면 Porque se eu paro de trabalhar, 모든 돈이 하루아침에 나를 다 떠나버려. o dinheiro ele vai tudo embora. 아주 Do dia para 나쁜, noite. 진짜 나쁜 돈이죠, 그죠? Não é? Isso é um dinheiro muito, muito, muito ruim, sujo. 잡아도 잡혀요? Porque mesmo que eu tente pegar, ele 안, 잡, consegue. 안 잡혀요. Eu consigo pegar ele? É. Não, eu não consigo 그리고 capturar ele. 내가 나이가 들수록 점점 그 돈은 나를 멀어지게 되는. E é um tipo de dinheiro que quanto mais eu fico velho, mais esse dinheiro fica longe de mim. 그러니까 여러분은 여러분을 절대로 떠나지 않는 돈을 버리셔야 되는 거예요. Então, vocês, quando vocês estiverem ganhando um dinheiro, tem que ganhar um dinheiro que não te abandona. 이게 패시브 인컴이라고 하거든요. É isso que a gente chama de renda passiva. 그러니까 네트워크 마케팅을 선택하는 사람들은 내 원래 일은 따로 있어요. Então, muitas pessoas que escolhem um marketing multinível, eles têm o seu trabalho 근데 principal. 이 돈이 언젠간 날 버릴 거라는 걸 알고 있어. Eles sabem que esse trabalho principal um dia vai me abandonar. 그렇죠. 언젠가는 isso. 예. 그죠. 네. 내 지금 은행 계좌에 있는 돈은 나쁜 돈인 거지 이제. Ele sabe que o dinheiro que está lá na conta do banco é um dinheiro ruim, 점점 커지지 않고 점점 없어지잖아요. que ele não aumenta e, pelo contrário, vai só sumindo. 그래서 여러분은 착한 돈을 버시는데 집중을 하셔야 되는 거예요. Então, vocês precisam se concentrar em ganhar um dinheiro honesto, um dinheiro bom. 그리고 방법이 더 착하면 더 좋겠죠, 그죠? 버는 Claro. 방법이 착하면.
Claro que se a maneira de se ganhar o dinheiro for boa, é melhor ainda esse tipo de dinheiro, não é verdade? 그래서 모든 네트워크 마케팅은 이런 이야기를 하는 거예요, 여러분한테. Então, por isso que todo marketing multinível fala para vocês essas coisas. 그럼 미래가 불안하시죠? Você tem insegurança sobre o seu futuro? 여러분 자녀가 진짜 편안한 환경에서 잘 살지 못할지 걱정되죠, 그죠? Vocês se preocupam para saber se seus filhos vão crescer num ambiente bom, não é verdade? 그러면 이 제품을 사세요, 그런다. Então, aí a gente fala, o marketing multinível fala, olha, compre esse produto. 이게 100만 원입니다. $1,000입니다. Esse 사세요. produto é R$1.000, compre esse produto. 미래가 불안하시죠? Você tem insegurança sobre a sua 사세요. vida? 이렇게. Compre isso. 사겠죠. Aí as pessoas até compram. 근데 사고 보니까 나한테 머물러 있지 않는 나쁜 돈이었어. Mas aí depois que você compra, você percebe, é um dinheiro que me abandona, que não fica comigo. 내 몸이 건강해지는 것도 아니고 내 얼굴이 이뻐지는 것도 아니에요. E eu nem fico com saúde e meu rosto nem bonito fica. 이걸 어디다 써? Aonde que eu vou usar isso daqui? 그죠? Não é? 모든 네트워크 마케팅이 이런 마케팅 전략으로 제가 마케팅 전공했거든요. 이런 마케팅 전략으로 이야기하시는 거예요. Então, todos os outros marketings multiníveis, eles vendem dessa maneira e usam essa estratégia. Eu estudei bastante sobre isso. 제가 이렇게 리오까지 제가 시애틀에서 리오까지 왔거든요. Eu estava em Seattle e vim aqui até o Rio. 예, 여기까지 온 이유는 뭔가 하면 E por que eu vim até aqui? 솔직하게 말씀드리고 싶어서 그런 거예요. Porque eu quero falar para vocês honestamente. 여러분의 누군가한테 애템이라는 한국 회사가 있는데 되게 좋아, 돈도 잘 벌어 이야기 들었는데 Vocês devem ter ouvido falar, tem uma empresa chamada Atom, que é coreana, que é muito boa, que tem coisas boas. 믿을 수가 없어. Mas você não consegue confiar nessa 이전에 empresa. 한국 제품 써본 적도 없어. Você nunca conheceu nenhum produto coreano. 한국 거 좋은 거 알겠는데 Você pode até talvez dizer, eu sei que os produtos coreanos 진짜 são 이걸 bons, 하면은 돈을 벌어? mas isso vai me fazer ganhar dinheiro? 예. 그래서 제가 그걸 확인해 드리려고 온 거예요. Mas aí eu vim aqui para confirmar para vocês que é isso 첫 mesmo. 번째 답을 해드릴게요. Então, eu vou dar a primeira resposta das dúvidas que vocês têm. 돈 못 벌어요. Você não vai ganhar dinheiro. 돈 못 벌어. Não, você não vai ganhar dinheiro. 이것도 사업이라서 열심히 하셔야 돼요. O que eu estou querendo dizer é que isso também é um empreendimento. Você 그냥 tem que se 가만히 있으면 esforçar. 저절로 돈이 들어오나? Ficar parado não faz 안 o 돼. dinheiro entrar na 이것도 sua 사업이라서 conta. 여러분 열심히 하셔야 돼요. Isso é um empreendimento. Você tem que fazer a sua parte. 그렇지만 Mas 여러분이 한 만큼은 o tanto que você fez, 조금씩 착한 돈이 여러분한테 오게 된다는 de 거죠. pouco a pouco, o dinheiro bom vai começar a se achegar a você. 애터미 1년 열심히 하면 1년에 100만 불 들어오나요? Se você trabalhar bastante na Atomy, você vai ganhar 5 milhões de reais? 안 들어와요. Não vai. 그렇지만 Mas 1,000불, 2,000불씩 조금씩 계속 늘어나요. Mas 예. 1.000, 2.000, assim, pouquinho a pouquinho, isso vai se achegando a você. 왜냐하면 그게 착한 돈의 특징이거든요. Porque essa é a característica do dinheiro bom. 그게 착한 돈의 특징이에요. 예. Essa é a característica do 나한테 dinheiro bom. 천천히 와요. 천천히. Esse dinheiro, ele vem de pouco em pouco para mim. 복권은 나쁜 돈이 착한 돈이에요? A loteria é um dinheiro bom ou é um dinheiro ruim? 잘 모르겠어, 그죠? Não sei, né? 근데 복권에 당첨돼 가지고 돈 관리 잘못하면 그 사람 삶이 다 망가지는 거 많이 봤을 거예요. Mas vocês já devem saber que muitas pessoas que ganharam na loteria acabaram perdendo e, pelo contrário, tiveram a vida destruída também. 그러니까 착한 돈, 나쁜 돈은 여러분이 어떻게 관리하냐에 따라서 착한 돈, 나쁜 돈이 되는 거예요. Então, dependendo de como você administra também, o dinheiro se torna bom ou ruim também. 자, 다 이해되셨죠? Então, vocês entendem isso, certo? 예. 회사 소개 끝. Esse é o que eu queria para apresentar sobre a empresa. 오늘 여러분이 좀 다른 데서 못 들었던 회사 이야기를 해드릴게요. Mas eu quero falar só um pouquinho sobre algumas coisas que vocês talvez não tenham escutado em outro lugar. 어디지? 여기 컴퍼니 모토 다 일어서서 외치셨죠? Aquela hora nós falamos o lema da empresa de pé, não é verdade? 굉장히 이상했을 거예요. Talvez você tenha estranhado isso. 야, 이거 뭐 하는 거야? 막. Nossa, o que é isso, né? 그죠? 얘가 political party도 아니고 그죠? Nossa, não é nem não é nem algo político. O que está acontecendo, né? 이게 설명을 드릴게요. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso. 여기 있는 문장들은 다 성경에서 나왔어요. As frases que estão aqui, elas foram retiradas da Bíblia.
첫 번째 영혼을 소중히 여기자 그러잖아요. Primeiro ele fala, prezamos o espírito. 이 컴퍼니 모토에 대해서 설명한 내용들이 몇 가지가 있는데 제가 애템에 일하고 그다음에 회장님 가까이서 있고 또 제가 미국에 오기 전에 캄보디아에서 일을 했거든요. 제 경험을 통해서 이 컴퍼니 모토가 어떤 걸 말하는지를 저한테 이렇게 말씀드릴게요. Tem várias maneiras de explicar sobre o lema da empresa, mas eu vou falar baseado na minha experiência dentro da empresa, e de como eu conheci o fundador e também da minha experiência quando eu trabalhei na Atom Camboja também. 저는 이거를 사람으로서 받을 만한 그 존경이라고 저는 말하고 싶거든요. Hoje, porque hoje eu quero dizer que esse lema é o mínimo que você faz para você ser respeitado como um ser humano. 저기 예수상이 크게 있잖아요. Nós 그죠? temos aqui o Cristo Redentor aqui, não é 아까도 verdade? 앉아서 1시간 넘게 가만히 쳐다보고 있었거든요. 예수상을. Aquela hora eu fiquei mais de uma hora lá olhando de longe o Cristo Redentor. 우리 인간은 하느님의 형상으로 만들어졌잖아요. Nós humanos fomos feitos à imagem de Deus. 그리고 거기에 하느님이 숨을 불어넣었어요. E 그죠? Deus, ele soprou o seu espírito. 거기에 혼을 불어넣은 거예요. 에스피리트를 불어넣으신 거예요. Ele soprou o seu espírito ali para o homem. 우리는 모두가 하느님의 혼을 갖고 있는 되게 존경받을 만한 사람일 거예요. Então todos nós somos pessoas que merecem respeito e que são como a imagem de Deus. 돈이 많든 적든 Seja com muito dinheiro, com pouco dinheiro, 내가 공부를 많이 했든 적게 했든 seja eu tendo estudado bastante ou não, 내가 이쁘든 안 이쁘든 seja eu uma pessoa bonita 그런 ou 거 não, 모든 거 상관없이 여러분 한 분 한 분은 다 존경받을 대상. independente de tudo isso, todos nós merecemos respeito. 네. 그러니까 여러분이 존경받을 Mas para que você seja uma pessoa respeitada, o que você precisa fazer? 일단 다른 사람을 먼저 존중을 해야 되겠죠. Acho que a primeira coisa é você respeitar o seu próximo 왜냐하면 primeiro. 우리의 영혼은 다 소중하니까. Porque todos os nossos espíritos, eles são preciosos. 그게 여러분 스스로를 가치롭게 만드는 첫 번째 조건이에요. Essa é a primeira condição para que você torne a você mesmo uma pessoa especial. 이게 네트워크 마케팅에 보니까 사람들을 많이 만나야 되잖아요. Esse marketing multinível faz com que você se encontre com muitas pessoas novas. 모든 사람이 내 마음에 들지 않아요. Nem todas as pessoas elas são conforme os meus 왠지 싫은 entendimentos. 사람도 있잖아. Tem pessoas que você não gosta. 그렇다고 우리가 그 사람의 영혼을 저주하거나 비난하면 안 되잖아요. Mas eu não posso amaldiçoar aquela pessoa ou desgostar daquela pessoa. 그러니까 어떤 사람을 만나든 간에 우리의 마음속에는 당신은 존경받을 만한 영혼이 있는 사람이다라는 걸 가지고 계시라는 거예요. Então, não importa que tipo de pessoa eu me encontre, eu tenho que olhar para aquela pessoa e entender, ela tem um espírito em que eu devo respeitar. 그리고 두 번째가 O segundo, 여러분 Diz. 다 부자가 되고 싶고 그런 소원들이 있잖아요. todos nós desejamos ser ricos, todos nós temos sonhos, não 나는 é? 멋진 집을 갖고 싶어. Eu quero ter uma casa, 자동차 갖고 싶어. eu quero um tipo de carro, 되게 얼굴이 되게 이뻐지고 싶어. eu quero ter um É. rosto muito bonito. 그런 건 다 꿈들이에요. Tudo isso é um sonho. 그런데 그 꿈에 플랜이 딱 붙게 되면 그게 비전이 되거든요. Mas aí quando você coloca É. plano em cima desse sonho, isso se torna uma visão. 예를 들어서 여러분이 내가 밀리언이가 되고 싶어. Eu quero me tornar um milionário, por 그럼 exemplo. 저는 묻고 싶어요. 그분한테. Então eu vou perguntar para aquela pessoa: 언제까지 밀리언이가 되고 싶으세요? até quando você deseja se tornar um milionário? 그러려면 지금 어떻게 해야 돼요? Então, para isso, o que você precisa começar a fazer agora? 이게 정확해지면 Quando você deixa isso tudo bem 이게 비전이 되는 estabelecido, 거예요. isso se torna uma visão. 그래서 여러분이 플랜을 짜셔야 되는 거예요. E assim vocês precisam ter um planejamento. 그거 없으면 여러분 하루하루 뭘 하는지도 모를 거예요. Porque sem um planejamento, você não vai saber o que 이제 você faz dia a dia. 오늘 토요일이고 내일 일요일이잖아요. Hoje é sábado, amanhã é domingo. 근데 아무 플랜 없이 집에서 가만히 누워 있어. Sem planejamento nenhum, você fica em casa deitado. 되게 편하고 좋겠죠. É confortável, é bom. 근데 sim. 매일 누워 있으면 언제 밀리언이가 될 거예요. Mas se você ficar lá deitado todo dia, quando você vai se tornar um milionário? 그렇죠. 여러분 이미 다 알고 계신 거예요. Isso daqui é uma coisa que vocês já sabem, na 네. verdade. 두 번째, 세 번째. E assim, terceiro lema. 여러분이 정한 비전을 여러분에 대해서 확신을 가지셔야 되거든요. Com essa visão que você criou, você tem que ter uma certeza, convicção. 내가 할 수 있다고 계속 여러분한테 매일같이 이야기를 해줘야 돼요. Você tem que ter a convicção de que você consegue fazer. Todo dia você precisa dizer isso para você mesmo. 첫 번째, 다른 사람을 되게 소중하게 대하고
Então você tem que, primeira coisa, você tem que prezar o espírito, o seu próximo. 두 번째, 확실한 자기의 미래에 대한 비전이 있는 사람들은 E segundo lugar, você tem que ter essa visão firme do seu futuro. 얼굴 표정이 틀려요. Porque quando você tem uma visão firme do seu futuro, o seu rosto é diferente. 걷는 것도 틀려요. O seu modo de andar também é diferente. 컨피던스가 딱 보이거든요. Você tem uma confiança ali. 자기가 내 미래가 나아질 거라는 확신이 있는 거거든요. Porque você tem a certeza de que o seu futuro vai ser melhor. 그게 세 번째 follow the faith예요. E aí esse terceiro é o que diz, mantemos a fé. É isso que 이거는 mostra isso. 젊은 사람이든 나의 삶이든 아무 상관없어요. Seja jovem, seja pessoa de idade mais avançada, não importa. 이거를 세 개를 가지셔야 되는 거예요. Então essas três coisas você precisa ter com você mesmo. 근데 네 번째, Mas o quarto lugar, 저는 개인적으로 네 번째를 가장 좋아해요. eu gosto muito desse quarto. 왜 이 회사가 저 Por quê? 네 번째 겸손히 섬기라 그런지를 모르겠어. A empresa fala servir com humildade. 아 그냥 내가 플랜 잡아서 내가 열심히 하면 되는데 자꾸 겸손히 서빙을 자꾸 그래. 서빙을 하래. É só eu planejar bem, planejar o futuro e fazer bem. Por que ele está falando para servir aos outros com humildade? 이거는 모든 사업 관계에서 똑같아요. 예. Isso daí é em qualquer tipo de empreendimento, isso é muito importante. 저는 이제 애트미 이전에 일한 특성상 부자들을 굉장히 많이 만나봤거든요. Por causa do trabalho que eu tive antes da Atom, me encontrei com muitas É. pessoas ricas. 흔히 말하는 슈퍼리치 이런 사람들 만나봤어요. Eu me encontrei com aqueles que a gente chama de super ricos também. 네, 그 중에 보면 Dentre eles, se você for ver, 성격이 안 좋은 사람들이 있어. tem alguns que têm uma péssima índole. 진짜로 Nossa. 무례한 사람들이 있어요. Tem umas pessoas que exageram bastante. 그다음부터는 그 사람 그 회사가 만든 제품도 보기 싫어요. Quando é assim, eu não tenho nem vontade de olhar os produtos da empresa daquela pessoa. 내가 왜 그 사람 물건 사줘야 돼? Para que eu vou comprar o produto daquela pessoa? Não 관계 quero. 속에서 신뢰가 안 생겨요. Porque no relacionamento não há confiança alguma. 여기서 그 휴밀리다드라는 겸손함은 뭔가면 신뢰를 쌓는 거거든요. Quando fala da humildade, a humildade está dizendo você construir a confiança. 신뢰가 A confiança 돈이 돼요. se torna dinheiro também. 예, 신뢰가 돈이 된다고. A confiança se torna dinheiro. 자, 제가 지금 몇 분 이야기했죠? 지금까지 Quantos minutos eu falei até agora? 한 10분, 20분 Eu 이야기했나? falei uns 10, 20 minutos, não é? 네. 10분 만에 회사가 신뢰가 생겨요, 지금? Em 10 minutos você ganha confiança sobre uma empresa? 조금 Um pouquinho. 아직 잘 모르겠어. Não sei, talvez 근데 não. 이게 계속 반복되면 Mas se você vai repetindo isso todas as 애템이라는 vezes, 회사가 좀 믿을만하다. você começa a entender, também é uma empresa confiável. 제품을 써봤는데 Eu usei os produtos 되게 좋아. e os produtos são muito bons. 제가 여러분한테 질문을 하나 할게요. Mas aí então eu vou perguntar para vocês. 제가 몇 살처럼 보이세요? Quantos anos você acha que eu tenho? 몇 살? Quantos anos? 30살. 30살? 18살. 18살. 18? 참고로 저는 애테미 화장품을 매일 바르고 있어요. Eu uso produtos da Atom todos os dias. 저 55. Tenho 55 anos. 오, 빨리 제품 사세요. Pode usar os produtos da Atom. 애테미 일하는 거 진짜 힘들어요. É muito difícil trabalhar na Atom. 네. 제가 어제 새벽 3시에 잤고 Ontem eu dormi às 3 da manhã. 좀 전까지 또 미팅하다 왔어요. Até agora há pouco também estava fazendo uma reunião antes de 물건이 vir. 제때 배달이 안 돼요. Porque o produto não está chegando. 샴푸 펌프가 고장 났어요. Está com problema lá no 그 컴플레인이 produto. 진짜 많아요. Tem muitas reclamações, muitas 근데 표정이 situações. 얼굴이 피부가 스트레스 받은 표정 아니죠. Mas o meu rosto não é de alguém que está sofrendo, é? 예, 이게 화장품을 너무나 잘 만들어서 É porque os produtos são tão bons 피곤한 게 안 보여. que não, meu cansaço não aparece. 이제 좀 더 신뢰가 생겨요. Isso agora te dá um pouco mais de confiança. 저 55 계세요? 55? Vocês acham que eu tenho 55 mesmo? 없어요? Não? 그리고 애테미 제품을 매일 먹거든요. E eu também consumo bastante os suplementos da Atomy. 이제 신뢰가 이제 조금 더 생겼죠? Então acho que assim vocês ganham um pouquinho mais de 그리고 제가 confiança, 겸손해 certo? 보이세요? E 네 eu 번째. pareço humilde, será? 예.
이제 점점 회사가 좋아지실 거예요. Aos poucos vocês vão começar a entender melhor a empresa. 이러한 것들이 바닥에 탄탄하게 받쳐줘야지만 Essas coisas precisam estar bem solidificadas na 회사도 base 발전하고 para que a 여러분도 empresa cresça e 점점 vocês 나아지는 também 거거든요. se 예. tornem cada vez melhores. 그래서 이 컴퍼니 모토 4개는 뭔가 하면 Então, quando tem o lema da empresa, 여러분하고 여러분이 여러분한테 지켜야 되는 약속을 말하는 거예요. 약속. isso está dizendo que é um tipo de compromisso que você tem juntamente com a empresa. 내가 어떤 일이 있더라도 Que não importa qual que é a circunstância, 다른 사람 영혼을 소중하게 여길 거고 eu vou sempre prezar o espírito do meu 두 próximo. 번째, E em 나는 내 segundo 삶에 대한 lugar, 비전이 확실하게 있다. eu vou ter uma visão firme sobre o meu futuro. 그리고 그게 반드시 이루어질 거라고 나는 E eu 믿음이 creio 있고, claramente que isso vai se realizar. 그리고 남을 기꺼이 돕겠다. E eu sempre auxiliarei o meu próximo. 그러면 언젠가 Então, em algum dia, 이 모든 신뢰들이 toda essa confiança 내가 내 미래를 걱정하지 않을 에셋이 된다라고 되는 거예요. se torna um ativo, um bem que garante o meu futuro. 이거를 지켜서 성공한 사람이 박한길 회장이에요. Uma pessoa que cumpriu à risca esse lema e foi bem sucedido é o nosso fundador Hangil Park. 제가 이제 어느 날 회장한테 물어봤어요. Uma vez eu perguntei ao nosso fundador: 이렇게 성공할 줄 알았냐고. o senhor sabia que o senhor ia ser bem sucedido 진짜 assim? 궁금해서 회장님 이렇게 성공할 줄 알았어요? 이렇게 물어봤어요. Eu realmente fiquei curioso. Eu perguntei: o senhor sabia que o senhor ia ficar bem sucedido assim? 회장님 뭐라 했는지 아세요? Sabe o que ele me respondeu? 나도 이렇게 성공할 줄 몰랐어. Nem eu sabia que eu ia chegar até aqui. 그래서 앞으로도 계속 성공할 같으세요? 이렇게. Aí eu perguntei assim: mas o senhor acha que o senhor vai continuar crescendo nesse sucesso? 당연히 성공하지. Aí ele falou: claro que sim. 왜냐하면 이 4가지만 철저하게 지켜진다면. Por quê? Porque eu continuo cumprindo essas 4 coisas. 애터미 생긴 지 이제 아직 20년도 안 Não 됐어요. tem nem 20 anos de que a empresa existe, 네, 아직도 계속 성장하고 있어요. mas a empresa continua crescendo. 자, 제가 시간이 충분한가요? 너무 오래 했대나? 네? 오케이. 자, 제가 빨리 넘어갈게요. Eu vou passar um pouco mais rápido, que o meu tempo já terminou. 저랑 이야기하시려면 한 4시간은 잡으셔야 Tem que 돼요. ter umas 4 horas para escutar o que eu tenho para falar. 여러분한테 해줄 이야기가 너무 많아. É que eu tenho muita coisa que eu quero falar para vocês. 어디 있지? 이거 어디지? 이쪽으로. 여기야? 오케이. 이게 회사 로비고요. 네. Aqui é o hall da empresa. 다음 넘겨주세요. 네. Passa. 됐고 제가 진짜 여러분한테 보여주고 싶은 사진이 하나 있어요. Tem uma foto que eu quero mostrar para vocês. 이 사진. É esse daqui. 이게 뭐처럼 보이세요? O que parece isso? 네. 공장인데 이제 불이 났어요, 그죠? 예. Era uma fábrica que foi incendiada. 이게 애터미 라면 공장이에요. É a fábrica onde tinha o lamen vendido pela Atomy. 네. 2016년도에 이 라면 공장에 불이 났어요. Em 2016, a fábrica ela pegou 예. fogo 새벽 4시에. às 4 da madrugada. 그래서 공장 사장이 회장한테 전화를 한 거죠. E aí, de repente, o dono da fábrica ligou para o nosso fundador. 공장에 불이 나서 라면이 다 탔으니까 A fábrica pegou fogo, então todo o produto 빨리 다른 queimou. 공장을 찾아보시라 그랬어요. Então, pode correr e procurar outra empresa para continuar seu 보통 그렇게 fornecimento. 하잖아요. 다른 공장 빨리 찾잖아요. 라면을 빨리 팔아야 되니까. E aí, para que o produto não seja interrompido, as pessoas saem procurando um outro fornecedor. 근데 이 회사 그 회장님은 그렇게 생각 안 했어요. Mas o nosso fundador ele não pensou dessa maneira. 첫 번째 다친 사람 없냐? Primeira coisa, ele perguntou: alguém se machucou? 두 번째 피해 금액이 얼마냐? E aí, segunda coisa, ele perguntou: qual que é o prejuízo total de tudo isso? 피해 금액이 4 밀리언 달러예요. 굉장히 큰 돈이죠. O prejuízo total era 4 milhões de dólares, é um valor muito alto, certo? 아침에 400만 불을 보낼 테니까 공장을 빨리 다시 지어라 그랬어요. Aí ele falou assim: de manhã eu vou te mandar 4 milhões de dólares, pode começar a construir a fábrica de novo. 공장이 다 지어질 때까지 라면을 팔지 않겠다. E aí ele falou assim: até que a fábrica esteja pronta,
Eu não vou mais 그래서 vender lamen nenhum. 2016년도 12월부터 1년 동안 라면을 안 팔았어요. Então, desde 2016, dezembro de 2016, por um ano não vendeu lamen na 1년 후에 Atomy. 다시 공장이 지어졌어요. E anos depois a fábrica foi 이 라면 reconstruída. 공장 사장님이 라면을 잘 만들까요? 잘 안 만들까요? E aí, será que o dono dessa fábrica ele vai fazer um bom lamen ou não numa hora 당연히 dessas? 더 열심히 잘 만들죠. Ele vai se esforçar ainda mais para fornecer 이게 o 이 회사가 produto. 어떻게 경영된가를 보여주는 가장 단편적인 사례예요. Isso mostra, é um dos exemplos, dos poucos exemplos, dos muitos exemplos, é um exemplo de como a empresa faz para com todos os seus fornecedores. 그래서 애터미는 이런 그 제조사하고 일을 할 때 결제를 먼저 해요. Quando a Atomy ela trabalha com os fabricantes, ela sempre paga adiantado. 물건을 받고 돈을 주는 게 아니고요. 돈을 먼저 줘요. Ela dá o dinheiro primeiro e depois recebe o produto. 그 재료를 좋은 재료를 먼저 사서 미리 준비를 해놓으라는 거죠. 그죠? Isso significa você garanta os produtos para que eles sejam da melhor qualidade. 경영을 일반 회사랑 반대로 하죠, 그죠? 예. Claro que você percebe que a administração da empresa é muito diferente de muitas outras empresas 이게 aí 다 그 afora. 컴퍼니 모토를 지키기 위해서 그런 거예요. Tudo isso é porque ele quer cumprir e manter o lema da empresa. 여러분 레스토랑 가서도 Quando você vai num restaurante também, 거기 서빙한 웨이터들한테 tem lá os garçons, não é? 먹기 전에 팁을 먼저 줘보세요. Você já tentou dar uma gorjeta para o garçom antes de começar a comer? 서비스가 좋아지겠죠. O serviço fica uma maravilha, né? 간단한 건데 그를 실제로 사업에 적용시키는 거예요. É algo simples, mas que você coloca isso em prática no seu empreendimento também. 그 외에 우리가 나눔을 굉장히 많이 하고 있습니다. E também nós fazemos muita distribuição, doação também. 계속 넘길게요. 예, 이야기. E aqui, 이게 캄보디아 국기 보이시죠? 예. aqui é a Camboja, é a bandeira da Camboja da Coreia. 캄보디아가 세계에서 가장 못 사는 나라 중에 하나예요. Camboja é um dos países mais pobres do mundo todo. 혹시 이 라이프 시나리오 써본 적 있으세요? Alguém aqui já escreveu cenário de vida aqui? 예, 우리 애팀 가면 라이프 시나리오가 있는데 Na Atomy tem um cenário de vida. 거기 제일 뒷장에 보면 회장님이 쓴 라이프 시나리오가 있어요. Na última página tem um cenário de 네. vida que o nosso próprio 나중에 fundador 여러분 이제 escreveu. 보게 Vocês 되실 거예요. conseguem ver o 예. exemplo ali? 거기 보면 캄보디아에 의과대학 짓겠다는 게 회장님의 라이프 시나리오예요. No cenário de vida dele era que ele queria fazer essa doação na Camboja. 그리고 다들 마스크 쓰고 있죠, 그죠? Todos estão usando máscara, não é? 코로나 때 진료버스를 만들어서 캄보디아 보냈어요. Na época da pandemia, ele fez ônibus hospitalares e entregou para a Camboja. 이렇게. Dessa maneira. 그래서 E assim, 진료버스를 가지고 거기에 캄보디아 의료진을 채용해서 매달마다 캄보디아 다니면서 진료를 하고 있어요. e aí todo mês esses ônibus eles andam por toda a Camboja e fazem consultas grátis para a população. 좋은 병원은 다 수도에 큰 도시에 있지만 시골에는 병원이 없거든요. 의사도 없어요. Porque na capital até tem um bom hospital, mas em todo o resto do país não Que- tem nem hospital nem médico. 생각이 의사가 환자를 찾아가야 된다라고 생각하시는 거예요. Então o que ele pensou? O médico tem que ir ao encontro do paciente. 네. 그리고 애터미 병원이 있어요. E aqui Camboja. também foi feito um hospital lá na 네, 병원이 Camboja. 큰 병원은 아닌데 애터미 병원이 있어요. Não é tão grande, mas tem um hospital lá na 네. Camboja. 자, 이 모든 돈들이 어디서 나왔을까요? Todo esse dinheiro, da onde que veio? 회장님 돈이에요? É dinheiro do fundador? 아니요, 이 돈들은 다 여러분한테 나온 거예요. Vocês que pagaram por tudo isso, não é? 여러분이 양치하고 Quando você escovou o dente, 머리 감고 quando você lavou o 화장품 cabelo, 바르면 passou maquiagem, 거기서 오는 수익을 다 이런 데다 쓰는 aí 거예요. todo o lucro que foi dado ele vai destinando assim dessa maneira. 여러분은 그냥 일상생활을 하는 거지만 Para vocês estão na rotina do dia a dia, 여러분을 대신해서 mas ao invés de 이 você 회사가 mesmo ir, 이런 일을 하는 거예요. a empresa vai lá em seu lugar e também 네, traz esses 이거 한 달에 benefícios. 운영비가 굉장히 많이 들어갑니다. O custo de manutenção de tudo isso é extremamente 이럴 때 제가 alto. 질문을 또 하거든요. Mas aí eu gosto de perguntar sempre. 여러분 하루에 양치질 몇 번 하세요? Quantas vezes você escova dente ao dia? 3번 하세요? 3 vezes? 자, 오늘부터는 A partir de hoje, 10번을 하셔야 돼요. escove 10 vezes. 그래야지 애들을 더 많이 도울 수가 Aí assim 있어요. você consegue ajudar mais crianças, né? 아, 착한 돈을 쓰고 있잖아요. Tá usando um dinheiro bom, não é?
착하게 들어온 돈을 착하게 써야 É um 되거든요. dinheiro honesto que É. é usado com honestidade, com bondade. 이게 애텀이에요. Essa é a Atomy. 그러니까 여러분이 네. 그래서 여러분께서 물론 네트워크 마케팅이고 이제 돈을 좀 벌어보겠다 오셨겠지만 É claro que você está entrando no multinível e tem esse desejo de ganhar dinheiro, 제가 여러분한테 부탁드리고 싶은 거는 mas o que eu quero pedir para vocês 착하고 가치로운 돈을 버셔야 된다는 거죠. é que você se esforce para É. ganhar um dinheiro honesto e bom. 이제 지금은 에트엠 브라질이 생긴 지가 얼마 안 됐지만 Faz pouco tempo que a Atomy do Brasil foi 이게 fundada, 에트엠 브라질의 미래 모습이에요. mas esse é o futuro da Atomy do Brasil, 네. né? 여기서 버는 돈을 이 나라를 위해서 쓰겠다는 거죠. Porque o dinheiro que rende aqui, nós desejamos devolver para a sociedade, 그죠? não é? 그러니까 에트미가 여러분한테 바라는 거는 Então, o que a Atomy deseja de vocês 이런 여러분의 하루의 양치질하는 게 되게 단순한 행동이지만 é que algo simples como escovar o dente 그걸 통해서 여러분이 매달 몇백 불씩 돈을 벌 수가 있고 seja algo que te dá uma renda 그게 이제 todo 시간이 지나면 mês, 그 돈이 점점 더 늘어나겠죠. e com o tempo essa renda vai se tornando cada vez maior. 근데 열심히 하셔야 돼요. 열심히. E você, claro, você tem que fazer a sua parte, 그냥 se 이렇게 하면 esforçando, se 돈 잘 안 벌려요. dedicando. 돈 벌기 어려운 거 아시잖아요. Ficar 그죠? parado, 네. ninguém ganha dinheiro ficando 열심히 parado. 회사를 Né? 소개하시면 되는 Você 거예요. tem que apresentar a empresa para as outras 그러면은 pessoas e tudo 되게 mais. 간단한 행동이지만 É algo muito simples de se fazer, 그게 새로운 가치를 막 만드는 거고. mas é algo que está criando novos valores. 그러면 사회가 바뀌겠죠, 그죠? Porque assim também a sociedade ela 그러니까 é 여러분은 지금 transformada. 사회를 바꾸는 일을 하고 계신 거예요. E assim vocês estão fazendo algo que transforma 네. a sociedade. 제가 여기까지 와서 드리고 싶은 말은 이런 거예요. 예. Eu cheguei até aqui porque eu queria falar todas essas coisas para 예, vocês. 회사 책임자가 와가지고 갑자기 돈을 벌지 말라 그러고 돈 벌기 어렵다 그러고 이렇게 말하는 뜻이 뭔가 하면 dos responsáveis da empresa chega aqui e fala assim, olha, não ganhe dinheiro, não faça isso. Por que 그것보다 eu 더- falo coisas assim? 예, 그것보다 더 중요한 게 있다는 거예요. Porque eu quero que vocês entendam que existe algo mais 첫 importante. 번째는 여러분이 피부가 좋아져야 되고 Primeira coisa, a sua pele tem que ficar maravilhosa, 몸이 건강해져야 되고 a sua saúde tem que ficar muito boa. 그러다 보면 갑자기 몇십 불씩 내 통장에 돈이 들어오고 Porque quando isso acontecer, É. na sua conta vai começar a entrar um 그리고 dinheirinho, pouquinho a 여러분 pouquinho. 밑에 에트미를 쓴 제품을 쓰는 사람이 점점 많아지면 E cada vez mais pessoas que usam a Atomy 그게 ao 이제 seu redor vão 조금씩 늘어나겠죠, aparecer. 그죠? E aí 예. isso vai aumentando cada vez mais e 근데 mais. 어떤 포인트에 가게 되면 이게 확 퍼져요. 굉장히 빠른 속도로 커져요. Só que 예. quando chega num determinado ponto, isso se expande com uma velocidade muito grande. 그런데 Vocês vão 보니까 ver. 어느 날 여러분 이름으로 이 브라질에서 아이들을 돕고 있는 일을 하게 된다는 거죠. Só que aí um dia vai chegar um dia que no seu nome vai ser dado uma doação, vai ser dado uma ajuda para todas as pessoas carentes. 이게 이제 가치 소비라는 거거든요. É assim 예. que a gente vai crescendo junto. 그래서 에트미가 추구하는 게 이런 가치 소비를 같이 하자는 뜻이에요. Então, o que a Atomy deseja é criar um consumo que compartilha com todos. 예. 그래서 제가 오늘 이 말씀 드리고 싶어서 여기까지 Então, 왔습니다. eu realmente queria deixar essa É. mensagem para vocês. 제가 hoje. 올해 안에 Esse 여기를 ano, 2번 더 올 거예요. eu tenho o plano 여기를? de vir aqui mais duas 네. vezes. 그때 와서는 또 다른 이야기를 또 해드릴게요. E aí, nas próximas oportunidades, eu falarei sobre algumas outras coisas. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 너무 감사합니다. Muito obrigado pelo 네. tempo de Obrigado. vocês. Obrigada.